Estamos juntos nesse encontro marcado aqui no programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, reta final do ano e no meio de mais uma temporada estudando o Espiritismo à luz da Bíblia, apresentando temas diferentes, importantes aqui e mostrando o que a Bíblia fala. Essa semana estamos falando sobre a imortalidade do homem. O homem é imortal ou mortal? E algumas perguntas surgiram durante a semana. Como é que o ser humano pode viver para sempre? Qual é o caminho para isso? A gente vai responder essas perguntas, outras mais, agora, ao vivo aqui no Escola Bíblica, e eu estou esperando você. E eu começo fazendo um convite para você. Vamos estudar a Bíblia juntos, vamos abrir a Palavra de Deus, vamos entender o que ela tem de mensagem para nós, para mim, para você também. E estamos ao vivo, hein? Você que está assistindo agora, 8h31 da noite, nós estamos aqui começando mais um programa Escola Bíblica. Para você que assiste também durante a madrugada, às 4 da manhã, tem a reprise desse programa. Ou no dia seguinte, sempre no dia seguinte, 12h30, são as alternativas que você tem. Eu quero começar com uma reflexão junto com você. O doutor, o nome dele, James Simpson. Ele que foi o criador da anestesia, perdeu o filho mais velho. É uma luta, um desafio que muitas pessoas têm. Um homem, um médico influente, um homem que salvou muitas vidas, perdeu seu filho, mas a esperança não saiu do coração desse homem. E na lápide, no túmulo de seu filho, ele escreveu a seguinte frase: apesar de tudo, ele, em maiúsculo, vive. Apesar de tudo, de todo o sofrimento, Jesus vive. E eu quero trazer para você, então, durante essa semana, uma reflexão. E hoje, dizendo o seguinte, que porque Jesus vive, nós podemos acreditar que os nossos queridos poderão reviver um dia. A gente está estudando, então, o tema o Espiritismo à luz da Bíblia. E a cada semana a gente está abordando alguns conceitos aqui, ensinos em que o espiritualismo e também o espiritismo apresenta. E nós temos apresentado também o que a Bíblia fala sobre cada um desses assuntos. E a gente não pode começar hoje sem dizer para você que a maior esperança para a morte é o processo de confiar que Jesus um dia vai acabar com a morte. Eu quero ler 2 versos bem rapidamente para você aqui. João 11:25 diz assim: porque eu vivo, vocês também viverão. Palavras de Cristo Jesus. Porque Ele vive, nós podemos viver para sempre. E tem uma música que diz assim, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Uma música tradicional da harpa cristã, tradicional do meio do grupo cristão de várias denominações. E existe também um texto que eu quero repartir com você, João 14:19, diz assim, um texto muito bonito. Quanto à nossa única esperança para a vida após a morte, eu digo, vocês são a minha esperança, a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E eu começo com essa reflexão para você agora, nesse começo de noite, a gente falando sobre a esperança da volta de Jesus, sobre a vida após a morte. Existe vida após a morte? Qual é a esperança para vivermos para sempre? A gente vai começar com uma oração e eu quero lembrar que você pode, junto com a gente, estudar, tendo um material junto com você também aí presencial, tá? No seu computador ou no seu celular também. Mas antes a gente vai orar, abrir o nosso coração e pedir que a reflexão de hoje, o nosso estudo, toque mais uma vez a nossa vida e principalmente a vida de quem está assistindo, quem sabe pela primeira vez agora e precisa muito de uma mensagem, de um conforto, de uma esperança também. Bondoso Deus, nós estamos abrindo o nosso coração nesse momento para que a Tua palavra aberta fale a Ele. Nós temos sofrido muito nesse mundo, pessoas têm perdido os seus queridos
e que a Tua palavra nos traga esperança nessa noite, ou nos leve a expressar essa esperança para aqueles que precisam também. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. E a gente, juntos aqui, começa a refletir sobre essa temática, a imortalidade do homem. Um homem imortal ou homem imortal? E para isso, daqui a pouquinho eu vou dizer para você que você pode interagir com a gente também, de maneira que você tenha o material que a gente está apresentando aqui. Se é a primeira vez que você acompanha a gente, seja muito bem-vindo. Se você é um amigo espírita, kardecista, durante as últimas semanas, as últimas 3 semanas, nós apresentamos alguns temas aqui. E semana passada falamos sobre a reencarnação, se a Bíblia, ela assina embaixo com relação à reencarnação ou não. E nós estudamos que, biblicamente, a Bíblia revela que, na verdade, há uma diferença entre reencarnação e ressurreição. Essa é a esperança bíblica, tá? E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre a esperança e o estado do homem na morte também. Eu quero já trazer para você algumas perguntas para a gente começar pensando aqui nessa noite. São algumas crenças que as pessoas têm, algumas palavras que trazem esperança e confiança para as pessoas. E a primeira pergunta que eu lanço para você que está aqui na nossa tela é: se as pessoas acreditam que quem morre pode ir ao paraíso, por que se desesperam não querendo morrer? Comece pensando aí. Existem pessoas que pensam assim, olha, morreu, vai para o paraíso. Ou morreu, acabou e futuramente, quando Jesus voltar, vai para o paraíso. Por que as pessoas se desesperam? Mais uma pergunta para você pensar também, a gente começar a nossa reflexão sobre o estado do homem na morte também. Milhares creem numa reencarnação, mas preferem não desencarnar. Por quê? Se a reencarnação é um processo de melhoramento, de aprimoramento ou aperfeiçoamento, por que as pessoas não querem reencarnar, não querem morrer? E eu lanço para você uma terceira reflexão, uma terceira pergunta aqui. Se existe o purgatório, hoje é uma crença que está caindo em descrédito, né? Mas se existe o purgatório, por que não curtir os prazeres do pecado nessa vida e então deixar para decidir quando estiver no purgatório? É por que decidir agora, né? Por que tomar uma decisão pesada hoje de não fazer aquilo que nós temos o prazer em fazer? E eu lanço a última pergunta para a gente começar aqui. Se a morte faz parte da vida, por que temer a morte? Se a morte é um processo de melhoramento, por que temer? E a resposta nós encontramos em vários versos bíblicos. E no início de tudo, no grande conflito, que diz o seguinte: se a morte é algo que mexe tanto com a gente, apesar de muitas pessoas acreditarem que a morte pode trazer algo novo, é porque a morte, ela não deveria existir. É porque a Bíblia diz assim que o ser humano, que você e eu, não nascemos para morrer. A morte não é um processo de melhoramento. A morte é o fim, é o distanciamento de Deus. Mas existe esperança em meio à morte. Existe esperança e nós vamos estudar um pouco sobre isso ainda hoje e amanhã, quinta-feira também. E mais uma reflexão que eu trago para você: se o céu é um lugar de perfeição, paz, alegria, os que morreram e nos amam ficam de lá observando o nosso sofrimento. A morte é o intruso em nosso planeta, consequente do pecado que nele existe. Essa é uma reflexão que muitas pessoas fazem, né? Se as pessoas que morressem fossem para o céu agora, será que, de fato, elas seriam pessoas felizes, sabendo que, quem sabe, estão vendo um filho sofrer, estão vendo um neto passando dificuldades financeiras, ou alguém da família no estágio terminal? A Bíblia apresenta, e nós estudamos ontem, antes de ontem, que, de fato, nós, quando morremos, nós não temos o conhecimento de nada, e a gente vai refletir um pouco mais sobre isso. Romanos, capítulo 12, ou capítulo 5, verso 12, diz assim: portanto, como um homem entrou o pecado, como por um homem, no caso Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós somos atingidos hoje pela morte. A morte é a consequência de algo ruim, de um distanciamento, de uma escolha equivocada de Adão.
e por isso nós morremos. Enquanto nós vemos, analisando à luz da Bíblia, o conceito espírita ou espiritualista também, de várias crenças religiosas espiritualistas, diz-se que há um melhoramento, há uma melhora, há um crescimento, e a morte ela vem como que renovar e trazer uma possibilidade de algo melhor. Mas nós vemos então que biblicamente a morte é um intruso, e ela não foi e jamais será o plano original de Deus. Mas uma pergunta para a gente refletir aqui: para onde vai o ser humano quando morre? Para onde vai? Será que vai para o céu? Será que reencarna? Será que vai para o inferno? Aliás, alguém tem uma pergunta relacionada ao inferno e daqui a pouquinho a gente vai tentar responder aqui dentro do nosso tempo, tá? Chegou uma pergunta há pouco aí. E a pergunta é: para onde vai o ser humano quando morre? A Bíblia ensina que após a morte, o ser humano vai dormir no pó da terra. E você pode ver 2 versos que confirmam isso aí. Gênesis 3,19 diz assim: porque tu és pó, e ao pó tornarás. Eclesiastes 3, verso 20 diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. E muita gente pode estar refletindo assim: ok, pastor, o corpo vai para o pó, mas o espírito, a alma, vai para Deus que o deu. E é isso mesmo. É isso que a Bíblia diz, que o espírito volta para Deus que o deu. Ah, pastor, então está explicado. Nós vamos para o pó, mas o nosso espírito sai da gente e vai lá para o céu, ao lado do trono de Deus. Está lembrado que ainda falei isso essa semana, que esse espírito é o quê? Se lembra disso? O espírito, biblicamente, é o poder de Deus, o poder da vida. Deus toma para si, mais uma vez, o fôlego de vida, o poder de dar a vida que pertence a Ele. Não uma entidade, mas simplesmente a condição dEle em dar a possibilidade do ser humano existir. Eu quero, junto com você, refletir mais alguns conceitos aqui. O ser humano não é alma nem espírito, é pó, matéria original do qual fomos formados. Nós fomos formados pó da terra e voltamos a ser pó da terra. É simples assim. A Bíblia é direta. Ela não diz que há uma segunda, terceira possibilidade. E a gente tem que ir no conceito original da Bíblia, né, para entendermos algumas palavras que são muito importantes. Você está lembrado que na primeira semana nós falamos sobre o significado de alma e espírito? Para a gente entender todos os outros estudos que a gente fará, as próximas semanas ainda, a gente não pode se esquecer do conceito de alma e espírito também, tá bom? Qual o caminho para uma nova vida? Se a morte, aparentemente, então, é o final de tudo, é o final da linha, se não existe, então, a possibilidade de você reencarnar ou ir diretamente para o céu, então acabou tudo? Você está dizendo, pastor, que na verdade esse conceito apresentado é como se a gente fosse um ateu, que não acredita em nada, morreu, acabou? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe uma condição para que o ser humano volte à vida. E você que ainda não conhece isso, quer conhecer junto com a gente? Após o intervalo, a gente apresenta então textos bíblicos que falam sobre essa grande esperança. E a pergunta do telespectador também sobre o inferno, a gente responde hoje ainda aqui na Escola Bíblica, e eu espero você. E aqui no Escola Bíblica estamos estudando uma temática interessante nessa temporada, que é o Espiritismo à luz da Bíblia, apresentando alguns temas e estudando na Bíblia se esses temas realmente têm fundamentação em cada texto, em cada página das Escrituras Sagradas. E nós estamos aqui apresentando essa semana uma temática que é questionada por muitas pessoas, que é justamente para onde vão as pessoas quando morrem. E aqui a gente abre um espaço até maior, por quê? Porque existem muitas pessoas que têm acompanhado aqui e não somente acreditam na reencarnação, né, na possibilidade de uma nova vida, mas existem pessoas que estão assistindo a gente agora e com muito carinho, mas muito carinho, a gente tem um respeito especial para você. Muitas pessoas acreditam no inferno, muitas pessoas acreditam que ao morrer você vai para o céu
E existem vários textos aqui que a gente vai estudar posteriormente para a gente entender isso. Mas antes de mais nada, a gente vai entender aqui uma pergunta que surgiu do nosso guia de estudos, que é a base do nosso estudo aqui, que foi a pergunta que nós fizemos no bloco anterior. Qual o caminho para uma nova vida? Qual o caminho? A gente vai ler 3 textos aqui. Se o ser humano morre, e ele de fato morre, não sabe de nada, nós já lemos que a morte é comparada a um sono, qual o caminho para uma nova vida? E os 3 textos são esses daqui. 1 Coríntios 15, versos 21 e 22, esse é o primeiro texto que eu quero ler com você. Diz assim: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Esse é o primeiro texto que diz assim que a única maneira de sermos ressuscitados ou vivificados ou vivermos novamente é por meio de Cristo Jesus. Esse é o único caminho. João 3,16, o texto clássico da Bíblia, né? Muita gente diz que esse texto poderia resumir toda a Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna somente por meio de Cristo Jesus. Como? Quando Jesus ressuscitar cada pessoa. Mais um texto para a gente pensar aqui, João 11, 25. Agora Jesus dizendo, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha, agora pense comigo, né? Eu sei que tem muita gente que está assistindo, ok, pastor, e questionando aí. Não muita gente, mas sempre tem as pessoas que dizem, ok, pastor, então quer dizer que em Cristo Jesus a gente pode reviver através da reencarnação. Não é isso que está dizendo. Jesus está dizendo assim, é por mim, por meio da minha pessoa que você pode reviver. Quando? Acabei de dizer, né? O que a Bíblia apresenta. Quando Jesus vier novamente resgatar os seus queridos. Essa é a maneira. Vamos à pergunta que eu mencionei que nós tínhamos aqui, que chegou para a gente. É uma pergunta bem direta, né? É o Saulo Medina, ele é de Rio Preto, interior de São Paulo, e ele pergunta o seguinte, como é o inferno, pastor? O que você pode dizer para a gente do inferno? Já que a gente está falando sobre o estado do homem na morte, o ser humano é imortal ou imortal, né? E a pergunta sua é muito interessante, Saulo, e muitas pessoas têm essa dúvida, têm procurado saber. Só que eu vou ter que ser bem rápido aqui, direto, e vale a pena, já está até aberto o texto que eu vou responder para você aqui, e eu vou procurar fazer o seguinte, pedir para você estudar cada vez mais esse assunto. Mas eu quero ler um verso da Bíblia que se encontra em Jó, ok? Você que está em casa aí, capítulo 14, verso 13. E diz assim, que me encobrisses da sepultura e me ocultastes até que a tua ira se fosse e me pusestes um prazo e depois te lembrasses de mim. Sepultura. Essa palavra, no original hebraico, na língua original, ela significa Sheol, ou é a palavra Sheol. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, essa palavra, no original, o significado dessa palavra, que pode ser traduzido em outros versos como inferno também, né? Sheol pode ser traduzido como sepultura ou inferno. Então, toda vez que a gente ler na Bíblia inferno, é um outro nome dado para sepultura, lugar dos mortos, onde os mortos são enterrados. Então, biblicamente, a palavra inferno significa lugar dos mortos, sepultura, cova. Só que o conceito, né, persa, isso começou com os persas, trazido até hoje. Quando a gente fala inferno, você pensa no quê? E não é esse o conceito bíblico. E muita gente está questionando, pastor, mas tem o caso de Lázaro lá, a história de Lázaro, e a gente vai estudar isso mais para frente e entender que tudo tem uma explicação, cada história tem a sua explicação. Se a gente vai até o Salmo 89, verso 48, eu não vou ler esse salmo, mas ele fala também exatamente sobre isso. E eu quero ler um último texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Apocalipse, capítulo 1, verso 18, para ajudar a pergunta aqui do Saulo
Vamos encontrar aqui o último texto que eu vou ler respondendo essa pergunta. Diz assim, aquele que vive e aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui mais uma palavrinha no livro do Apocalipse falando sobre o inferno, né? Essa palavra já não é no hebraico mais, ela é no grego, Hades, Hades no grego, que traduzindo ela tem o mesmo significado de Sheol do Antigo Testamento, Hades no Novo Testamento significa sepultura. Então Deus tem as chaves, a gente poderia traduzir assim, Deus tem as chaves da morte e da sepultura, ou de onde os mortos estão. Então, sempre que a gente lê na Bíblia, Saulo, acerca de inferno, não é como é o inferno, né? A pergunta é o que é o inferno. Eu diria até dessa maneira, porque o inferno é a sepultura, é o lugar onde as pessoas estão descansando. Só que não é esse o conceito que a maioria das religiões prega. E vale a pena você se aprofundar mais nesse assunto e muito obrigado, com muito carinho, agradeço a sua pergunta aqui, tá bom, Saulo? Deus te abençoe muito, continue estudando, tá? Vamos em frente? E agora nós temos algumas reflexões que a gente pôde estudar aqui ao longo dessa semana sobre o estado do homem na morte. Olha só, são 5 pontos que eu quero ler com você aqui, tá bom? 5 pontos. Quando a pessoa morre, a pessoa retorna ao pó da terra. Quando a pessoa morre, ela não sabe de nada. Quando ela morre, perecem os seus pensamentos. O 4º ponto, de 2 Reis 20, verso 1, diz assim, que a pessoa não vive mais, aguardando a volta de Jesus. E o 5º ponto fala que essa pessoa espera onde? No céu, reencarna, ela espera onde? Na sepultura. Jó 17, verso 13. E eu queria que você pensasse comigo em alguns pontos aqui, que eu fiz questão de anotar para que a gente não se esquecesse, né? Jesus e Paulo escreveram muito sobre a morte, Jesus falou muito sobre a morte. No Novo Testamento, Paulo também, nas epístolas paulinas, falou muito sobre a morte. E Jesus fala que preparou muitas moradas. Jesus e Paulo disseram por muitas vezes que, em breve, aqueles que morreram vão despertar do sono. Agora, uma pergunta para a gente pensar aqui. Por que despertar do sono? Sendo que, segundo algumas pessoas, a pessoa já está lá no céu. Se a pessoa já estivesse no céu, não precisaria Jesus vir e ressuscitar a pessoa, trazer a alma da pessoa para a terra novamente. Ou se a pessoa reencarnou, como é que Jesus vai ressuscitar, né? Por que Jesus vai preparar moradas para aqueles que estão aqui, se teoricamente, na visão de alguns, essas pessoas já estão lá no céu morando? Então a gente tem que refletir sobre o conceito geral da Bíblia. Quem morreu, descansa no pó da terra, aguardando o retorno de Jesus. Eu quero deixar para você um verso, para mim esse é um dos versos mais bonitos da Bíblia e é uma esperança sobre a morte, sobre o sofrimento. E isso confronta qualquer visão contrária ao que a Bíblia diz. Eu quero deixar para você aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4, verso 13, que diz assim, leia comigo se você que está em casa aí, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Olha só que interessante, os que já dormem, né, os que descansam, os que morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Jesus não quer que sejamos ignorantes com relação à morte. Ele diz assim, que nós temos que consolar uns aos outros com essa esperança. Então, o que é ser uma pessoa ignorante? É ignorar, é desconhecer. E Jesus diz assim, eu não quero que você desconheça, eu não quero que você deixe de conhecer qual é a esperança. A esperança é que em mim você vai poder reencontrar os seus queridos. Seja essa a sua esperança, seja essa a sua certeza, que Deus te abençoe. E amanhã a gente encerra o tema dessa semana sobre o homem
se é mortal ou imortal, que aguardemos a vida eterna ao lado de Cristo Jesus. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por mais essa temática, por essa esperança que o Senhor nos traz a cada dia. Como a Tua palavra é clara, como a luz do sol. Por isso nós louvamos o Teu nome e pedimos a Tua compreensão e clareza na nossa mente a cada dia. Rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Quero lembrar você que amanhã nós estaremos de volta aqui na Novo Tempo. E se você quiser acompanhar esse guia de estudos que nós estamos apresentando aqui, entre no biblia.com.br, biblia.com.br, clique em cima ali da revista O Espiritismo à Luz da Bíblia, faça seu cadastro e você pode estudar online no seu tablet, no seu computador também. Que Deus te abençoe. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.